Primeiramente, então, meu nome é Thaís, sou membro do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã e hoje, como dia 12 de julho, é dia desses dois santos maravilhosos, então hoje a live é sobre eles. Então, para vocês aí que não conhecem ainda, ou conhecem assim por cima, né, a vida de Santa Zélia e São Luís, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. São dois santos fantásticos que se santificaram pelo matrimônio, pela vida leiga. Nós estamos acostumados a estudar tantos e tantos santos que foram santos religiosos, que foram padres, que foram freiras, que foram monges, né? Mas hoje nós vamos ver dois santos que se santificaram pelo matrimônio. Bom, eu gostaria de começar então essa live com uma oração. Primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo a intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e pedindo também a intercessão de Santa Zélia e São Luís Martã, que são os nossos padroeiros, e também pedindo a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Então, boa noite a todos. Hoje, então, como eu estava falando, dia 12 de julho, dia em que a igreja comemora os nossos santos padroeiros do Instituto. Para preparar essa live para vocês, eu me baseei basicamente, nesse livro aqui, um livro, nossa, fora de série, fantástico, A Mãe de Santa Teresinha, foi escrita pela irmã Genoveva da Santa Face. Essa aqui é uma das filhas de Santa Zélia. Esse livro é da editora Caritate, um livro extraordinário. Me baseei também nesse livro aqui, Matrimônios Santos. Foi publicado pela editora Cleofas e também pelas edições Cristo Rei. E também me baseei nesta pregação aqui do padre Paulo Ricardo. Esse aqui que ele fez pela Canção Nova. E o nome da palestra é Matrimônio, Caminho de Santidade. Então, vou falar um pouquinho para vocês, então, dessa história fantástica, né, desses dois santos. Bom, primeiramente, vou começar a falar um pouco deles separadamente, né? Vou começar falando, então, sobre São Luís Martã. Bom, o Luís, ele era um jovem muito católico, extremamente católico, e ele tinha um sonho. E o sonho dele era ser padre agostiniano. E aí ele era muito estudioso, muito inteligente, e ele tentou ingressar então no seminário, porém ele foi rejeitado porque ele não sabia o latim. Então ele volta para casa e ele começa a estudar latim. Só que ele começa a ter tantas doenças estranhas, né, tantos problemas estranhos, problemas de saúde, que impediam ele de conseguir aprender o latim. E aí, em meio a isso, ele resolve, né, ele percebe ali a mão de Deus naquilo e ele resolve ser relojoeiro. E aí, ele decide, né, que embora ele não seria padre, ele queria viver o celibato, né? Ele queria viver a castidade. Ele não queria se casar, ele não pensava em se casar. Por outro lado, né,
vou falar aqui de Santa Zélia, né? Zélia era uma moça também muito católica e que tinha um sonho. E o sonho dela era ser religiosa, era ser freira. E ela já tinha uma irmã mais velha que tinha conseguido ingressar para ser freira, e aí ela quis ir também. Só que ela foi rejeitada porque ela tinha um problema no pulmão e ela também tinha muitas dores de cabeça. E eles não aceitaram ela. E aí ficou os dois, né? Eles não se conheciam. Ele que queria ser padre e não conseguiu. Ela que queria ser religiosa e também não conseguiu. Os dois queriam ter uma vida celibatária, consagrada a Deus, mas a providência divina, né, tinha outros planos para eles. Então, Santa Zélia, né, ela faz uma oração para Deus, que como ela, meu Deus, já que não sou digna de ser vossa esposa como minha irmã, abraçarei o estado do matrimônio para cumprir vossa santa vontade. E aí ela começa a pedir a Deus, então, que mostrasse a ela com quem ela deveria se casar. E aí, certo dia, ela estava atravessando uma ponte e nessa mesma ponte estava vindo Luís. E aí, Santa Zélia, ela tem uma inspiração que diz para ela: é este que preparei para ti. Bom, e aí os dois acabam se conhecendo, eles namoram, um namoro muito rápido, eles namoram por apenas 3 meses e eles se casam. E é muito bacana porque todos os santos da Igreja Católica, a gente sempre celebra o dia em que eles morreram, né? Então, por exemplo, ontem, né? Ontem foi dia de São Bento. Então, 11 de julho, a gente sempre celebra o dia que ele morreu, porque foi o dia que ele entrou para a glória celeste. Só que é muito bonito, né? A igreja, em sua sabedoria, ela não colocou a festa de Santa Zélia e São Luís no dia da morte deles. Colocou no dia 12 de julho, porque é o dia que se celebra o matrimônio deles. Porque o matrimônio foi algo tão esplêndido, tão maravilhoso na vida deles, que santificou eles de uma forma tão absurda, né? Que a igreja escolheu essa data para ser a data em que comemora-se eles, né? E então eles se casam após um namoro muito rápido de 3 meses e eles resolvem então viver a castidade. Eles resolvem o que a gente chama de casamento josefino, né? É aquele casamento que não tem relação sexual. Eles decidiram isso. Porque o sonho dele era ser padre, o sonho dela era ser freira. Então eles decidem, já que nós queríamos a vida religiosa e não conseguimos, vamos então viver como irmãos e não vamos então ter relação. Mas aí eles acabam conhecendo um padre, um confessor muito bom, e que aconselha eles, não façam isso, né? Deus ele tem um propósito para vocês. Vocês não se tornaram consagrados. O Senhor queria ser padre, o Senhor queria ser freira. E se vocês não foram, é porque Deus tem um propósito para vocês. E o propósito de Deus para vocês é que vocês povoem o céu. Isso é muito bonito, né? E até Santa Zélia ela chega a escrever depois: Deus não nos quis religiosos para criarmos eleitos para o céu. E então, após 10 meses de casamento sem o ato sexual, eles resolvem então que eles seriam abertos à vida. E foram de fato completamente abertos à vida e tiveram 9 filhos. Zélia teve várias gestações muito complicadas, inclusive desses 9 filhos, 4 filhos faleceram. Ela teve câncer de mama, ela não podia amamentar os filhos, mas Deus concede essa graça para ela consegue ter esses 9 filhos. E as 3 primeiras filhas, elas
sobrevivem, né, muito bem. Vou abrir aqui a relação direitinha dos filhos. A primeira filha, então, foi a Maria. A segunda filha foi a Paulina. A terceira filha, a Leônia. Então, as três primeiras filhas, elas sobreviveram muito bem, viveram muito tempo. Mas a quarta filha, que foi a Helena, ela morreu muito nova. Ela nasceu em 1864 e ela morreu em fevereiro de 1870. Ela não tinha nem completado 6 anos, né? Ela morreu com 5 aninhos de idade. E um fato muito interessante, né, sobre essa Helena, que em um certo momento da vida, Santa Zélia diz que ela estava sofrendo muito, porque ela se lembrava de uma pequena mentira que a Helena tinha falado quando ela, né, era pequenininha, e Santa Zélia se sentia culpada porque ela não levou a Helena para confessar. E aí ela falou, nossa, eu não levei ela para confessar. E ela começa a rezar, né, preocupada com a alma da Helena. E aí, certa noite, se não me engano, num sonho, Nossa Senhora aparece para ela e diz, né, que ela poderia ficar tranquila que Helena estava com ela. Então ela teve essa quarta filha, então, que faleceu muito nova. E depois, logo em seguida, ela teve 2 meninos que morreram também muito pequenininhos. O José Maria e o José João Batista. Esses 2 Josés, e o sonho dela era que eles fossem sacerdotes. Ela tinha um sonho muito grande de ter sacerdotes missionários. Os 2 morreram muito jovens, né? O José Maria nasceu em 1866, morreu em 1867. Não chegou nem a completar 1 ano de idade. E o outro, que era o José João Batista, ele nasceu em 1867 e morreu em 1868. Ele nasceu em dezembro e morreu em agosto. Também não chegou a completar 1 ano, nenhum dos 2 meninos. Mas aí depois, logo em seguida, né? Então, aí já é o 7º filho. Vem a Celina, que ela viveu muito tempo, Celina. Depois vem o 8º filho, né? A 8ª criança, que é a Melânia, que ela nasceu em agosto de 1870 e morreu em outubro de 1870. Morreu no mesmo ano. E depois a 9ª filha, que veio assim para coroar o casal tão abençoado, que foi nada mais, nada menos que está aqui comigo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então estou contando para vocês a história dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles que tiveram 9 filhos, e a 9ª filha, inclusive, foi muito recomendado pelos médicos que Santa Zélia não engravidasse, que Santa Zélia fizesse uma cirurgia para que ela não engravidasse novamente, por causa de todos os problemas que ela tinha câncer nos seios, né, câncer de mama. E aí o médico recomendou que seria um absurdo se ela engravidasse novamente. E imagina só se Santa Zélia tivesse seguido as recomendações do médico, que estava vendo só essa vida, né? Os olhos dele voltados para este mundo. Só que Deus tinha planos infinitamente maiores, e Deus já estava prevendo uma santa doutora da igreja, né? Carmelita, que daqui a pouquinho a gente vai falar então um pouco mais sobre então esses filhos, né, de Santa Zélia e de São Luís Martã. As quatro crianças que morreram muito pequenininhas, né, tanto a Helena, os 2 Josés e a Melânia, todos eles foram batizados. Então estão aí também no céu com a graça de Deus, junto com os pais Santa Zélia e São Luís Martã, e com as outras 5 meninas que eu vou falar agora. Todas as 5 meninas se tornaram religiosas. É muito bonito de ver a história, né? Foi indo uma a uma, né? Primeiro foi a mais velha, depois foi a outra, elas foram indo, e depois Santa Teresinha, ela também sente essa vocação de ser religiosa. Ela vai e termina que todas as 5 então são freiras, são religiosas. Só que Santa Zélia, né, ela teve uma doença e ela acabou morrendo muito nova. Santa Zélia morreu com 45 anos de idade. Mas
ela se casou com 27. Ela se casou com 27 e morreu com 45. Ela não chegou a ficar nem 20 anos casadas, mas esse tempo de casamento foi um tempo assim de muito carinho e de muito amor entre ela e o Luiz. Tem até alguns relatos, algumas cartas que ela escrevia para ele quando ele viajava. Daqui a pouquinho eu vou falar também um pouco da profissão dele, né, e dela, mas quando ele viajava, por causa do serviço, né, ela escrevia cartas para ele e era muito bonitinha, né? Teve uma carta que ela fala, né, ela termina a carta com a saudação: tua esposa que te ama mais do que a própria vida. Teve uma outra carta que ela escreve que quando ele viajava, ela se sentia como um peixe fora d'água e que ela não sabia mais como era viver sem a presença dele, que ela o amava muito. Então eles tiveram um casamento assim, realmente muito santo e de muito amor. Eles realmente amavam profundamente um ao outro. Eu comentei que eu ia falar sobre a profissão deles, né? Eu tinha falado que o São Luís, ele era relojoeiro, e ela, eu não cheguei a comentar, ela era bordadeira. Ela mexia com o chamado ponto de Alençon, que era um bordado típico lá da cidade deles, né? E da França, região da França. E ela mexia com bordado e ele com o relógio. Só que o serviço dela, né, essa empresa dela de bordado começou a crescer muito, e aí ele percebeu que era favorável para a família que ele largasse de mexer com relógios e fosse ajudar ela no serviço dela. Então ela bordava, ela tinha as funcionárias dela e ele fazia entregas, né? Algumas vezes ele precisava viajar, mas eles trabalhavam em casa, era uma empresa mesmo que eles tinham em casa. E também era uma forma também deles ficarem em casa para cuidar das filhas, né? Sem precisar terceirizar a educação dos filhos, como a gente vê tanto hoje em dia, né? Pessoas que saem para trabalhar e terceirizam a educação dos filhos. E Santa Zélia não. O objetivo dela é muito bonito de ver, que ela relata isso nas cartas, que o objetivo dela maior sempre foi que as filhas fossem santas. Ela tinha isso muito forte. Inclusive, no dia 1º de novembro, a igreja comemora a festa de Todos os Santos. E aí, em um desses dias, 1º de novembro, deixa eu ver se eu vejo o ano aqui, foi 1877, se não me engano, ela escreve para uma das filhas que já tinha ido para o Carmelo. É preciso servir bem a Nosso Senhor, minhas queridas filhinhas. Procurai merecer estar um dia no número dos santos cuja festa celebramos hoje. Então ela tinha isso muito firme na mente dela, que ela queria educar as filhas para que elas fossem santas. Isso era o objetivo, ela deixa isso claro muitas vezes. Muitas vezes ela comenta. Ela tinha uma vida de piedade profunda. Ela e São Luís iam à missa diariamente às 5h30 da manhã. Eles eram muito devotos e eles ensinaram isso, né, para as filhas que sempre cresceram nesse ambiente religioso. Todas as festas da igreja, ela ornamentava a casa, ela enfeitava, ela colocava panos, né, fazia altares dependendo da festa. Quando era uma festa de Nossa Senhora, ela fazia um grande cortinado azul. Ela sempre ensinou para as meninas isso, né? Viver mesmo em função daquilo que elas acreditavam, né? Em função da igreja, em função do contato com o nosso Senhor Jesus Cristo e o amor a Maria Santíssima. Então, isso era uma coisa muito forte, né? Na realidade deles, né? E sobre a doença, né? Que ela teve, eu falei que ela morreu muito jovem, né? Morreu com 45 anos. Quando ela teve essa doença, ela pediu pro marido dela para que levasse ela em Lourdes, para que ela fosse lá naquelas águas, aquela fonte, né, que jorra águas milagrosas lá em Lourdes. E aí ela vai, só que ela não estava desesperada, né? Aquela coisa assim, nossa, eu preciso me curar, eu preciso da cura. Ela era muito tranquila com relação a isso e muito confiante na vontade de Deus. E aí ela rezava o seguinte, né?
ela falava para Deus que ela queria viver para criar as filhas dela, porque ela não queria que as filhas dela fossem abandonadas, que as filhas dela fossem aí para o mundo e se perdessem. Então, quando ela pedia saúde, na verdade não era nenhuma forma egoísta dela de querer prolongar a vida dela, não. Ela queria para poder doar todo minuto de vida dela para criar as filhas, para que elas fossem santas. Então, por isso que ela foi a Lourdes buscar essa cura. Só que chegando lá, aconteceu muitas tribulações, sabe? Assim, coisas... ela foi descer a escada que dá para a fonte, ela virou o pé e quebrou. Uma das filhas que estava junto esbarrou em alguma coisa e rasgou o vestido. Só que de uma forma que não tinha como continuar, porque era um rombo muito grande. A outra filha, ela perde um terço da avó, que era de estima, que tinha recebido da bisavó, alguma coisa assim. Então aconteceu muitas coisas, assim, muitas tribulações nessa viagem para Lourdes. E ela acaba que ela volta muito pior do que ela foi. Ela volta ainda com o pé machucado, com o pé quebrado. E ela fala, meu Deus, né? E aí ela entende, ela começa a ver ali, piedosa como ela era, a divina providência naquilo tudo. E ela via, gente, esse sofrimento não é em vão. E aí ela começa a refletir, ela muda o pensamento dela, é muito bacana, porque ela pedia para Deus vida e saúde para que ela pudesse criar as filhas, para que elas não se perdessem no mundo, né? Mas aí ela começa a perceber o seguinte, Deus me quer no céu, porque de lá eu vou conseguir fazer muito mais pelas minhas filhas do que aqui em vida. E isso é fantástico, né? Ela vivia realmente em função das filhas. É muito bonito ver esse amor, né, que ela tinha. Até tem nos escritos de Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela escreve aqui, ó, quer ver? Vou ler um pedacinho que ela fala. O bom Deus, isso Santa Teresinha escrevendo, o bom Deus deu-me um pai e uma mãe mais dignos do céu que da terra. Pediram ao Senhor que lhes desse muitos filhos e os tomasse para si. Este desejo foi atendido. 4 anjinhos voaram para o céu e as 5 filhas que ficaram na arena tomaram a Jesus por esposo. Foi com uma coragem heróica que meu pai, como um novo Abraão, subiu 3 vezes a montanha do Carmelo para imolar a Deus o que tinha de mais caro. Então, ela mesma fala, né, que Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. E eles sofreram tanto nessa terra, né? Santa Zélia teve essa doença que a levou muito nova. Ela com 45 anos faleceu e deixou Santa Teresinha com 4 anos. Santa Teresinha tinha apenas 4 anos, era muito pequenina e São Luís se vê sozinho, sem a esposa, com todas essas filhas para ele cuidar. E as filhas vão aos poucos, uma por uma, pedindo, dizendo que queria se tornar religiosa, que queria ser freira, e ele aceita, né? E a bonita comparação que ela faz como um novo Abraão, né? Porque Abraão, Deus pede aquela passagem do sacrifício de Isaac, que ele vai e ele entrega o filho dele, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, era o amor maior que ele tinha na vida. Ele entrega e está disposto a imolar o filho, que é quando o anjo aparece e fala, não, você já provou, né, que o seu amor por Deus, né, e ele não precisa então imolar, mas ele estava disposto a sacrificar o próprio filho dele por Deus. E aí ela faz essa comparação, né, como um novo Abraão subiu 3 vezes a montanha do Carmelo para imolar a Deus o que tinha de mais caro, que eram as filhas, que ele amava de paixão essas meninas, né? E uma por uma foi pedindo para se tornar religiosa. Aqui fala 3 vezes a montanha do Carmelo, mas no final todas as 5 filhas se tornaram religiosas. Mas é porque nem todas foram carmelitas, por isso que fala que foi 3 vezes a montanha do Carmelo. Então a gente pode ver assim uma família totalmente abençoada, uma família na simplicidade,
era uma família que viveu o sofrimento de cada dia, soube viver a doença, soube, né, tanto Santa Zélia e São Luís, quando ainda eram solteiros, eles souberam viver com o não que eles levaram. Tanto São Luís, que levou o não, que é do seminário que ele queria entrar, quanto Santa Zélia, que também levou o não do Carmelo, do convento lá que ela queria entrar. Mas eles souberam ver em tudo isso a providência divina. E é muito bacana que nessa pregação aqui, que eu cito, do Padre Paulo Ricardo, ele fala que, infelizmente, muitas pessoas falam assim, né? Ah, Santa Zélia e São Luís, eles são santos por causa de Santa Teresinha, né? É porque Santa Teresinha é uma santa, doutora da igreja, por isso ela que levou ele para os altares. Mas na verdade não. Na verdade não foi ela que arrastou os pais para o altar para eles se tornarem santos. Não, não. Eles são, na verdade, Santa Teresinha é santa pelos pais que ela teve, por tudo que ela viveu, pelo exemplo de família que ela teve dentro da casa dela. E isso a santificou. E o Padre Paulo fala, e é uma coisa muito bonita da gente pensar, que ele fala assim que foi um matrimônio que santificou Santa Zélia e São Luís. Foi pelo matrimônio, o caminho deles foi o matrimônio. A gente vê mártires, né, que se tornaram santos pelo sofrimento, pelo doar-se o corpo, né, pelo sangue jorrado. Nós vemos santos que se tornaram santos pela entrega total ao serviço sacerdotal, ao serviço religioso. Mas nós temos aqui santos que foram santos na família, que foram santos que viveram o matrimônio santamente. E uma coisa que eu gostaria até de refletir sobre essa questão é que, infelizmente, hoje a gente vê o tanto que o matrimônio, hoje em dia, ele se tornou algo banal. Aí eu caso, se não der certo, eu descaso, caso com outra pessoa. Ah, vamos casar, vamos tentar, vamos ver o que acontece, né? E hoje parece que as pessoas nem entendem que é um sacramento, né? A força que é esse sacramento. Então é muito importante a gente pensar isso, né? Porque muitas vezes a ideia que a gente tem de santo, quando fala a palavra santo na nossa mente, quando a gente fecha o olho, parece que a gente vê um homem de batina, não é verdade? Parece que a gente imagina um homem de batina, uma mulher de hábito, de freira, porque parece que quando fala a palavra santo, logo vem na nossa mente os santos que foram santos religiosos. Parece que a gente vê Santa Rita, a gente vê São Francisco, né? A gente vê Santo Antônio, a gente vê sempre as pessoas assim com roupas, né, religiosas. E aí a gente fica com essa imagem na nossa cabeça. Mas não, inclusive essa é a grande missão do nosso instituto, né? Inclusive foi por causa disso que a gente escolheu como padroeiro Santa Zélia e São Luís Martã, para que a gente entenda que o nosso papel como leigo, né? E eu acredito que as pessoas que estão assistindo agora essa live, todos são leigos, não sei se tem algum padre assistindo essa live, mas eu acho que todos são leigos, e é importante ver o nosso papel na sociedade, o tanto que é importante a gente entender que cabe a nós, né, sermos esses leigos santos. O chamado à santidade é para todos, não é só para quem é padre, não é só para quem é freira, não é só para os celibatários, não, nós que estamos aí nos preparando para casar, nós que estamos noivos, nós que já somos casados, vocês aí que já são casados, que já têm filhos, esse chamado é para vocês. Aí talvez vocês podem falar, nossa Thaís, mas agora é muito tarde, os meus filhos já estão todos moços e eu já fiz tanta besteira na minha vida. Não, sempre é tempo da gente parar e contornar. A gente está indo numa direção, a gente vê que aquela direção não está certa, a gente para, faz o balão ali, contorna e vê, opa, não, eu estou no caminho errado, vamos voltar, vamos buscar então esses exemplos, né? Nós temos exemplos de leigos que são santos, que doaram a vida, que se casaram, que é como o padre Kentenich, ele fala, né? Viver o ordinário de maneira extraordinária.
É porque às vezes a gente vê aqueles grandes mártires, a gente vê um São Sebastião todo flechado e a gente fala, ixi, santidade está muito longe, né? Mas a santidade ela também pode ser feita aqui agora, né? É vivermos o ordinário de maneira extraordinária. E é o convite que eu faço aí para todos vocês que estão se preparando para casar ou que já são casados, talvez já são casados há tanto tempo, para que comecem, né, a pensar isso. E outra coisa também que eu gostaria de falar, São Luís e Santa Zélia, uma coisa muito importante, eles foram abertos à vida. Infelizmente hoje nós vemos casais que se casam e não querem ter filhos. Casa para não ter filho. Ou então, a gente vai casar e a gente vai ter um filho só. Ou a gente vai casar e a gente vai ter 2, no máximo, né? Nunca a gente vê alguém falando que ter mais. Sabe, nós temos que ser abertos à vida. E o que significa ser aberto à vida? Significa então que eu vou ter 15 filhos? Significa que eu vou ter quantos filhos Deus me der. Se Deus me der 15, se Deus me der 5, se Deus me der 2, ou se Deus não me der nenhum. Que pode acontecer também. Então assim, ser aberto à vida significa eu aceito o que Deus tem para mim. Eu aceito o plano de Deus para minha vida. Independente, talvez Deus me dê um filho só, talvez Deus não me dê nenhum, talvez Ele me dê 10, mas eu estou preparada. Até mais cedo eu estava dando reunião para um grupo meu e até comentei sobre isso, né? Que o ato sexual, o ato em si, depende da nossa vontade. Se eu vou ou não ter o ato, depende de mim e do homem que eu estou tendo o ato. Mas a vida, conceber uma vida, não depende do ser humano. Quantas pessoas aí que a gente vê que às vezes fica casado 9, 10 anos e só no 11º ano de casamento é que engravida? Por quê? Porque a vida não depende da gente. A gente não tem esse poder. Infelizmente o homem quer ter esse poder, né? Ele quer ter o poder da vida, o do início e o do fim. Eu quero determinar quando começa e quando termina a vida, né? E infelizmente, acontece isso, né? E nós não temos o poder da vida. Nós não temos. Quantas pessoas aí que têm o sonho de ter filho, mas não conseguem? Ou pessoas que não estavam planejando e engravidam. Por quê? Porque Deus é o Senhor da vida. E se Ele, até uma música que eu gosto muito, que fala, né? Deus não escreve o que não pode cumprir. Se Deus, nos planos divinos dele, Ele, na sua sabedoria infinita, permitiu que você engravidasse, isso tem um sentido, tem um plano. Deus tem um plano para essa criança, né? E é por isso que é tão triste a gente ver pessoas que querem legalizar o aborto a todo custo. Pessoas até que vêm com essa desculpa, né? Ah, mas em caso de estupro tem que abortar. Sabe, o ato sexual, a pessoa ela não pode escolher realmente, né? Ter aquele ato ou não, a pessoa que foi estuprada. Mas Deus colocou uma vida e é Deus quem coloca. Então nós temos que ter essa noção também, né? Então sermos abertos à vida e para aqueles que já são casados há muito tempo, para que não desanimem de buscar a santidade. Tem uma pessoa comentando aqui, ó. Eu farei 70 anos em agosto. Eu quero o céu, tento buscar santidade no meu dia a dia. Olha que bacana, né? Que bonito. E é isso mesmo, nós não podemos desistir. Nós vamos ter falhas, nós vamos ter quedas, vamos fazer muita besteira na vida, mas é Deus que nos dá a graça. A gente levanta, busca a confissão, começa de novo. São João Paulo II fala que santo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que nunca desistiu de se levantar quando cai. Na verdade, então é isso. Que Santa Zélia e São Luís Martin interceda por cada um de nós, por nossas famílias. Também pedindo a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu quero então encerrar essa live agradecendo a Deus pelo Instituto Cultural, que tanto bem tem feito na minha vida e de todos os membros, o quanto eu tenho aprendido com essas lives, com tudo. Então eu quero pedir na intenção do nosso Instituto. Também quero terminar essa live
pedindo por todas as famílias do mundo todo e principalmente por essas pessoas aí que estão noivas, que estão se preparando para casar, para que Santa Zélia e São Luís Martã seja o exemplo e o modelo para essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe infinitamente a cada um. Muito obrigada aí a pessoa que está comentando. Muito obrigada, Ilma. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Essa live vai ficar salva. Nós vamos postar no YouTube também. Depois vocês compartilham, principalmente com os jovens aí que estão noivos, que vocês conhecem. Isso aí tem que chegar para todos os casais de namorados e noivos aí, tá certo? Vamos povoar o céu, como diria Santa Zélia. Um abraço, fiquem com Deus.